Olá, uma ótima noite a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Camila Strouge, eu sou jornalista, apresentadora e vou acompanhar vocês hoje nesse encontro de lançamento do projeto Olhar Raro, Reflexões Brasileiras sobre a Resolução da ONU. Esse é um projeto realizado pela Casa Hunter, com patrocínio de Alexion, AstraZeneca Rare Disease, Bayer, Novo Nordisk, Biogen, Biomarin, Roche, Sanofi e com o apoio da Febra Raras. Eu quero dar muito boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. E para quem está chegando agora e está meio perdido, deixa eu contar. No dia 16 de dezembro do ano passado, a ONU adotou pela primeira vez uma resolução sobre os desafios das pessoas com doenças raras e as suas famílias. Uma resolução importantíssima. E o feito histórico é resultado de um trabalho intenso de organizações de pacientes espalhadas pelo mundo todo. E para saber mais sobre o que representa de fato esse documento, a Casa Hunter desenhou um projeto super específico sobre esse tema. Esse projeto tem início hoje com esse evento que você está acompanhando aqui com a gente, só que tem muito mais, viu? A gente vai ter mais 13 encontros com entrevistas de especialistas e também de pacientes sobre os principais temas que são tratados nesse documento. Vou te contar uma coisa, assim, dica de amigo, é conteúdo atrás de conteúdo e você não vai querer perder, não. E hoje a gente vai começar essa jornada, diretora executiva do Rare Diseases International, a Flamínia Macchia. Ela concedeu uma entrevista exclusiva sobre o assunto para a nossa queridíssima Ariadne Guimarães. E tem mais, não vou ficar sozinha aqui essa noite, não, vocês não vão ficar me ouvindo por muito tempo, porque além de mim, nós vamos ter duas pessoas muito queridas e profundas conhecedoras desse assunto para participar aqui comigo. Eu quero aproveitar para convidar agora para vir aqui para a tela comigo, né, nesses tempos de tecnologia e de lives, a Cláudia Hirawati e o Antônio Daher, nosso queridíssimo Tony. Que alegria ter vocês aqui para discutir um tema tão importante. Boa noite para você, Cláudia. Boa noite, muito obrigada. É um prazer ter você por aqui. Agora, antes de eu dar boa noite para o Tony, Cláudia, rapidinho, dá um spoiler para a gente, porque você conhece pessoalmente a Flamínia, né? Eu queria que você falasse para a gente qual foi o papel dela na construção desse documento. Sem dúvida. Eu tive o prazer de trabalhar diretamente com a Flamínia durante vários anos. Foram 4 pessoas trabalhando no dia a dia desse processo e a Flamínia foi a nossa diretora. Foi ela que coordenou tudo e que levou isso à finalização. Olha que bacana. Eu imagino, assim como você, muitíssimo obrigada, aliás, viu, Cláudia, por participar aqui com a gente do nosso programa e ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o papel do Rare Diseases International na construção desse documento. Agora, eu quero dar as boas-vindas para você, Tony. Me conta, está animado com a nossa entrevista? Boa noite, Camila. Mais uma vez, muito obrigado, né, por você estar conduzindo essa entrevista tão importante. Quero também agradecer a presença da querida Cláudia, que a gente se orgulha, né, de ter uma brasileira fazendo a diferença no mundo inteiro e nas Nações Unidas, né, colocando os raros realmente dentro das discussões importantes das Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas. Com toda certeza, Tony, eu vou falar aqui, posso falar por todo mundo que está acompanhando essa live, que eu já estou ansiosa para saber como é que foi. Então, eu quero te agradecer a Cláudia também, pedir para vocês darem uma seguradinha, que eu quero convidar todo mundo para acompanhar essa entrevista feita pela Ariadne Guimarães, que é Relações Institucionais da Casa Hunter. Vamos acompanhar comigo? Dá uma olhada. First of all, I would like to thank you. It's a joy to be with you, Flamínia Macchia, a historical advocate for rights of people with rare diseases and their families. For you standing there watching us, I'd like to show a short presentation of our dear guest. Flamínia Macchia is Executive Director of Rare Disease International, the RDI. Flamínia, could you please introduce yourself? How long have you been working with rare diseases? Thank you very much for inviting me and for asking me questions. I'm very happy to be talking with you in Brazil. So I've been involved in rare diseases since more than 20 years, probably 22 years or something like this. I've been working for
many years, almost 15 years, I was involved with EURORDIS, which is the European Organization for Rare Diseases. And then I went to work for 5 years in pharmaceutical industry, companies that are active in rare diseases, obviously, as well. And then I came back to the patient side, to the patient advocacy side of things, as the executive director of RDI since June 2020. So it's now almost 2 years. Long story. Yes. So we are here to talk about the United Nations resolution on persons living with rare disease, an historical movement in the UN, calling its members to action for the first time concerning rare diseases. But before talking about this document, I think it's important to reveal how we got there. Not everybody knows now, but there were many hours of meetings and strategic discussions to get this document approved. Flaminia, was RDI founded 4 years ago with the aim to making this document a reality? And if possible, could you tell us a little about the milestones for drafting this resolution? Thank you. So RDI was indeed founded in 2015. So it's 6 years ago. And one of the ideas already then was, but it was like a dream, it was a hope, like maybe one day we can have a UN resolution to address really the challenges of persons living with the rare disease and their families worldwide. It was a bit like a dream. It's always good to dream, because then you can make it happen if you have big ambitions. And so indeed, as you said, it has been a very, very long journey. So if you want, I can tell you a little bit about the different steps and also who has been leading the process. Because obviously these things don't happen together, don't happen alone by themselves, and you need to be together and you need to get support. So from the civil society side, we were 3 civil society organizations. So the NGO Committee for Rare Diseases, Rare Diseases International, and EURORDIS. And we were the ones who really started the social media identity. We really launched the grassroots campaign with our members. We drafted the UN resolution, and we supported what is called the core group of member states. So 3 civil society organizations and 3 member states, creating the core group of member states. And these 3 countries are Spain, Brazil, and Qatar. So it was fundamental to have countries that can officially introduce the draft proposal for a UN resolution within the UN system. They also organized all the negotiations with the other member states. And also it was very important to have them on board, because they supported a co-sponsorship. They really co-sponsored the events that were necessary to build awareness about this UN resolution. So to bring the visibility, no? Yes, exactly. United Nations resolutions aim to define the key critical points that urge countries to promote development actions. So how does the RDI and the UN itself intend to monitor the response of the countries to this document? Yes, so this is a difficult question. Well, it's a difficult answer, I would say, because obviously
the strength of this resolution is that it's not only about health. So, but that means that it is also about education, it's about employment, it's about gender equality, it's about poverty, it's about innovation, it's about inequalities in general and human rights, if we want. So that means that monitoring all of this will indeed be particularly difficult. One thing that we had asked in the UN resolution was to have a regular report on the status of persons living with the rare disease and their families around the world. And this is something that we did not get. So it's not in the UN resolution. So what we will have to do is that we will have to create this report ourselves. So that means that we will have to collaborate with different countries, with different ministries, because all of this depends on from different ministries and patient organizations around the world, progressively to try and collect data on the evolution of persons living with the rare disease around the world. So it's one of the next challenges, is to be able to set up the right platform, to be able to monitor the implementation of this resolution at national level, because obviously this document is extremely important, because it's the first time that a global document recognizes the fact that the challenges linked to living with a disease that is rare are specific challenges. And also it gives visibility. And now the work is how to make sure that all of this is implemented at national level. So, and this is where the monitoring of the status of persons will have to happen at the national level and bring it up. Too. Sorry? I was wondering that it's our task to the civil society. We have to come together and monitoring review with the RDI and in the United Nations, we have to work together. Yes, it will be necessary, because as rare disease is international, we work at the global level, like this UN resolution, for instance, but we cannot do anything without our members. And there are areas where the feedback and the contribution of members are more important than in other areas. And obviously to monitor the situation in every country will be really something that will have to come from the membership. And we will coordinate the response, the collection, and making it political at the global level. In any case, these three levels, the global level, the regional level, and the national level, we have to create more and more synergies and make sure that we reinforce each other all the time. And the formation of regional blocks for the development of actions in favor of the rare. It's something that already observed, and you can see in some parts of the world, especially in Europe, for example. Do you believe that this movement can bring benefits, for example, to Latin America? Oh, yes, certainly. So, yes, indeed. One thing that is very, very clear in the rare disease world is that no country can develop the whole knowledge and the whole expertise about 6,000 rare diseases. It's too much for every country. So we need to develop some sort of regional dynamic.
So obviously the obvious example is in Europe. Creating a European patient group was really fundamental in promoting rare diseases as a European priority. And there is also Rare Diseases International that promotes rare diseases as an international priority. And I think that ALIBER, because it exists, a regional Latin America organization, is key in promoting rare diseases as a priority in Latin America. So this regional strength really is made of these different dynamics that you are already developing. Like in Brazil, you have some very strong patient organization. It's the same in Argentina. It's the same in many countries in Latin America. And getting all together and promoting the patient's voice in Latin America will benefit afterwards in each of these countries. One important element is to bring the expertise that exists in different countries and in different clinics, in different centers that have experience and that are building up experience with persons with rare diseases, to bring it together at the regional level. I don't know if you are aware of this big program, which is called the Collaborative Global Network of Experts and Centers of Expertise on Rare Diseases. And the idea is really to identify at national level where are the experts, where are the clinics with some expertise on rare diseases, and bring them together, so to form what is called a national hub of expertise. And then these different national hubs, put them together and connect them regional first and globally together afterwards. Okay. So first, that means something like Latin America, or everybody together, and then globally. Okay. Yes, but that's really about clinical expertise that has as the first objective to accelerate and facilitate diagnosis. So when there is not the knowledge in one center, maybe there is the knowledge in the country. If there is not the knowledge in the country, maybe there is the knowledge in the region. And if there is not the knowledge in the region, maybe it's somewhere else in the world. And how to have access to this knowledge, it's through digital technology and connecting these different hubs of expertise at the global level. But it goes through the regional organization. We know that Brazil, Spain, and Qatar were identified as the key countries for the success of this document, this resolution. So how do you evaluate Brazil participation in the drafting this document? Yes, so first of all, we are extremely grateful to these three countries who came up together and supported the UN resolution on addressing the challenges of persons living with the rare disease. It's not that obvious, because at the beginning, every time that we were trying to promote a UN resolution, a lot of people told us, well, this is rare diseases, this is health. It's not for the United Nations. You have to go to the WHO because that's only health. And so in this case, Spain, Brazil, and Qatar, they accepted the idea and they supported the idea that there is more than health there. There is different sustainable development goals, and they got together to support us, to support civil society. What is extremely important is that we had three countries from three different continents.
So we had Brazil that could represent and Latin America. We had Spain that could support also that could support Europe, the UN resolution in Europe. And there was Qatar for Middle East and another part of the world. So it was very important to have this support spread around the world so that it does not come only from one place. This so we are view. very, yes, exactly. It was global. So in 2020 and 2021, along an international campaign calling for a UN resolution for rare diseases, the RDI collected information on people with rare diseases worldwide. Among all issues raised for this document, which were, in your opinion, the most critical and in need of urgent government intervention? Certainly, the beginning is the recognition and the visibility of rare diseases within healthcare systems. Because until there is no visibility of this big population, because after all, it's 300 million persons, and it's an underestimated figure, persons living with the rare disease worldwide. So until this population remains invisible, then obviously also their challenges are invisible. They don't exist. So it's very easy in a way for governments to say, there is nothing specific I have to do because these challenges don't exist if rare diseases are not recognized. So there is really a first step, which is the recognition of rare diseases, a definition of rare diseases, and supporting diagnosis. Without diagnosis, there is no disease management that can be, no appropriate disease management that can be developed. So visibility, recognition, definition, diagnosis should be everywhere. And then we can progress towards, obviously, what is very much needed. It's access to treatments, whether it is pharmaceutical products, whether it is physiotherapy, whether it is everything that can support a better life for persons living with a rare disease. So visibility, diagnosis, access. Okay, we're almost finishing. So to conclude, what are the next steps of the United Nations to defend the rights of the people with rare diseases? So what we are going to do as the Alliance of Persons Living with the Rare Disease is that, so now we have the political declaration on universal health coverage. And in there is a specific mention, amongst many other priorities, there is a specific mention of rare diseases. Then we have the UN resolution now as well, where there is very strong language about universal health coverage as well. What we would like to do next is to have a WHO resolution on universal health coverage for rare diseases. So during the whole work on the UN resolution, very often we were told, you have to go to the WHO, you have to go to the WHO. Now is the time. Now is the time. Now we're going to go to the WHO and we're going to try and have a document to support universal health coverage for rare diseases and the strengthening of healthcare systems for rare diseases. So this will really be the next step. And in parallel, we are also going to be very attentive to the implementation of the UN resolution in different countries at national level,
and for the other SDGs. So is there improvement in education for children with rare diseases? Is there improvement in accessing, finding, and returning to work? So employment for persons living with the rare disease. Is there going to be a reduction of inequalities for women living with the rare disease, because they are disproportionately discriminated against? Yes. So is there going to be more innovation for rare diseases? So all of this will have to be done. There is a part with the UN, there is a part with the WHO, and there is a part with other agencies and programs of the so-called UN system. So UN Women, WHO is part of the UN system as well, with UNDP, with maybe World Bank. What can we do with the other bodies of the UN system? We have a lot of work ahead. Another 20 years minimum. Indeed. So we really appreciate your participation, and already in advance, we would like to invite you for our annual event, the Brazilian Rare Disease Scenario, our 7th edition, which will take place in August 19th. It will be an honor to have you with us. So now, to end, any special thoughts, any final thoughts on this interview, or any message to the Brazilian people with rare disease? I think that the patient organizations in Brazil, you're very, very active, you're well organized, you are open to the world, and it's a pleasure always to work with you. So the more collaboration you can develop at country level, you have big countries. So collaborating at country level, collaborating at regional level, and at global level with us, this is how we are stronger. It's only all together. So I really appreciate your work. And yeah, we look forward to cooperating with you even more in all the activities that we have had towards the UN resolution. There has always been a Brazilian voice, so it's really your success as well. It's the whole members, and you have always been so supportive. And without the members, we cannot do anything. So congratulations. Thank you a lot. Muito bacana essa entrevista que a Ariadne Guimarães fez com a Flaminia Macchia. Muitíssimo obrigada, Ariadne, por essa entrevista sensacional. Aliás, sem dúvida, são vários tópicos interessantes para a gente repercutir, né, Tony? Eu quero começar com você perguntando qual é o peso da publicação de uma resolução específica da ONU sobre os raros e seus familiares. Me ajuda com essa, Tony? Tony, só que você está no mudo. Vou só te pedir para desativar aí o mudo, ativar o seu microfone. Isso. Muito obrigada. Primeiro, Ariadne, parabéns pela entrevista, muito rica, muito importante. Sem dúvida, Camila, o peso é muito grande. As famílias, ouvindo essa entrevista e também sabendo da resolução da ONU, eles vão sentir e ter mais esperança e saber que não estão mais sozinhos, que a luta não apenas segue um rumo nacional de política pública, né, dentro de um país, tamanho Brasil, mas também uma luta internacional que hoje a própria Nações Unidas também está junto com eles nessa luta, está estabelecendo uma nova linha de cuidados, né? Um novo critério, como tratar não apenas os pacientes, mas como tratar a família em si, né? Então, isso eu acho que é super importante. E a luta, nós não estamos mais sozinhos. Aquilo que a gente falava há alguns anos atrás, hoje a gente pode confirmar.
acho que entrou nesse grupo da luta muita gente de peso, muita gente importante, muitos anjos da guarda, né, como a gente diz, que estão ajudando, né, a conscientizar não apenas os governos, né, nacionais, mas todas as organizações internacionais, porque, a meu ver, uma resolução desta, ela pode, nos países que já têm, que estão no meio do processo de democratização do acesso, ela pode dar o foco para eles e acelerar esse processo de uma forma mais assertiva e efetiva. E para aqueles governos que ainda não adotaram uma política pública, né, de cuidados às pessoas com doenças raras, com essa resolução, acho que eles vão começar a pensar e começar a planejar que precisam também, né, entrar nessa fila, entrar nesse mundo novo, né, de cuidar também dessas pessoas, né, de olhar mais essas pessoas, essas famílias que tanto necessitam desse olhar diferenciado. Você tem toda a razão, Tony. Aliás, eu quero aproveitar, porque, olha, foram várias as mensagens aqui durante a entrevista. O Luiz Fernando está por aqui, a Fernanda, a Silvia, Kelly, David está dando parabéns pelo importante evento do Movimento de Prevenção de Doenças Genéticas Graves. Fernanda, doutor Edu Chiro, e aí a Irani está falando que está pedindo aí um resumão da entrevista. Olha, Irani, ela falou tanta coisa, mas tanta coisa bacana, que vai ser difícil fazer um resumo, mas sabe o que eu quero te avisar? Que o vídeo na íntegra vai estar publicado depois aqui no YouTube da Casa Hunter. Você consegue acompanhar a entrevista de novo na íntegra, assistir ela toda legendada, bonitinha, um momento que você quiser. Então fique à vontade, vai estar disponível para todo mundo. E agora eu quero continuar nessa discussão pós-entrevista, porque a Cláudia acompanhou bem de perto esse processo, né? Eu queria que você me falasse, Cláudia, hoje, depois da publicação desse documento, qual é o maior desafio que a gente enfrenta? O maior desafio é sempre a implementação. O texto é fantástico e é a base de um diálogo ao nível global, regional e nacional, que deve levar a essas modificações que nós esperamos, mas isso só vai ser atingido através do trabalho ao nível local. São nacionalmente os grupos, as organizações, trabalhando com o governo para que essas grandes ideias que foram colocadas na resolução possam se tornar uma realidade. Existem outros desafios também. A implementação em geral é um grande desafio, mas pensando, por exemplo, a questão de que a definição do que é uma doença rara é diferente de um país para outro, ou às vezes de uma região para outra. Então, como criar uma coisa que seja um pouco mais consistente em termos de o que é uma doença rara, para que não chegue uma situação que a sua doença seja considerada rara na Argentina, mas não no Brasil, por exemplo. Isso é uma das questões. E eu acho que, acima de tudo, é a interseccionalidade de todas essas questões, porque, como a Flamínia disse muito bem, não é uma resolução só sobre saúde. Tem muito a ver com direito da mulher, direito da criança, direito ao trabalho, direito à educação. E, como vocês sabem, lidar com um país ou com qualquer situação onde pobreza, acesso a medicamentos em geral, a marginalização de certas populações já são um problema, quando você coloca uma doença rara em cima dessa situação, fica bem mais complexo. Então, procurar soluções que realmente considerem a realidade completa das pessoas vivendo com uma doença rara e seus familiares. Olha, Cláudia, você tem toda a razão, e acho que esse é um grande desafio, né? Que a gente falou bastante na entrevista, sobre acompanhar esses pontos levantados pelo documento em diferentes países ao redor do mundo. E aí eu queria, Tony, que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe muito bem da importância e da relevância da FEBRARAS, que é a federação que reúne hoje mais de 60 associações de pessoas com doenças raras em todo o Brasil. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como a FEBRARAS pretende participar desse processo que a gente está vendo, que é um processo tão complexo, né? Como a própria Cláudia falou, de uma doença ser considerada rara em um país e não ser em outro. Como é que a FEBRARAS pretende participar disso, Tony? Olha, a FEBRARAS faz reuniões regulares com as associadas em média de 3 a 6 reuniões por ano, né?
O objetivo dessas reuniões é encaminhar tópicos que demandam nossa especial atenção. Por exemplo, para o levantamento de dados tratados na própria resolução, temos um exemplo bem sucedido, que foi a pesquisa dos cuidadores. Eu acho que você lembra disso, Camila, no ano passado no cenário, foi a pesquisa dos cuidadores de pessoas com doenças raras, né? E a partir de uma pesquisa realizada por formulário eletrônico, levantamos uma série de dados diretamente relacionados à resolução da ONU, como, por exemplo, abre aspas, necessidade de criação de políticas públicas específicas, saúde mental de pacientes e cuidadores, igualdade de gênero e empregabilidade. Então, nós, como federação, temos um papel essencial, tanto no levantamento de dados, quanto na ação política para desenvolvimento de ações transformadoras. Isso que a gente acredita, que nossas ações têm que ser transformadoras sempre. Enfim, a Febraharas pode fazer toda a diferença nesse papel. Com certeza, Tony. Eu tenho certeza que a Febraharas vai fazer toda a diferença, como faz desde sempre, né, aqui no Brasil. Agora, Cláudio, eu queria voltar para você, porque um outro ponto que chamou bastante atenção na entrevista foi essa formação dos blocos regionais para troca de informações sobre doenças raras. A gente sabe que informação é uma arma muito importante no combate a tudo, né, na vida, não só nas doenças raras. Agora, o que a gente já pode dizer que nós aprendemos com a Eurordis e que a gente pode, de fato, replicar aqui na América Latina? Excelente questão. Eu sou voluntária da Eurordis há vários anos e escolhi ser voluntária com eles exatamente para essa oportunidade de aprender como eles fazem as coisas. Eles têm uma visão muito séria do direito que eles têm de participar de todas as políticas, de todos os processos governamentais que vão ter impacto na vida das pessoas com doenças raras. É uma organização muito unida, que representa 1.000 organizações de pacientes diferentes, de doenças raras diferentes, e ativas em 74 países. Não começou assim tão grande, mas eu acho que essa oportunidade de tentar criar uma organização para a região e que seja o mais aberta possível a grupos diferentes é extremamente importante, e que tenha também essa visão de que pertence, sim, participando ao mais alto nível do diálogo nacional, internacional, regional sobre doenças raras. É o que a Eurordis faz e faz muito bem, um excelente exemplo. Muito obrigada, Cláudia. Olha, a gente tem aqui um comentário do Dr. Edu, falando que foi muito bom ver a International Rare Disease elogiar a Febraharas, enfatizando o seu dinamismo, ação e organização. Isso é muito bacana, porque, de fato, é uma coisa que a Febraharas faz, assim, com bastante ênfase. Agora, Tony, eu queria falar um pouquinho também sobre a participação de 3 países, de 3 continentes diferentes, e o quanto isso ajudou no processo de globalização desse documento, que é, de fato, muito importante, né? E a Flamínia citou um caminho essencial para que a questão seja, enfim, tratada adequadamente. Eu até anotei aqui, ó, que tem o reconhecimento da existência das doenças raras, o suporte ao diagnóstico e o acesso ao tratamento. Eu queria saber, do seu ponto de vista, como é que a gente está em relação a esses 3 tópicos e o que a gente precisa, de fato, avançar imediatamente? Olha, no Brasil, nós estamos no caminho, né? Vamos dizer assim. Ainda, nós não podemos falar que chegamos lá, mas também não podemos falar que estamos começando. Não, nós estamos no meio caminho, porque na área regulatória nós avançamos muito bem. Hoje não devemos quase nada a país de primeiro mundo. A Anvisa faz parte hoje de ICH, temos resolução para Fast Track, seja para aprovação de pesquisa clínica, seja para registro de medicamento para doenças raras e para terapias avançadas. Referente ao diagnóstico, acabamos de aprovar no ano passado o projeto de lei, né, 5043, que foi aprovado e sancionado pelo presidente para a triagem neonatal, para poder ter mais de 50 e 60 doenças, né, no triagem neonatal feito pelo SUS. E será implementado, se Deus quiser, nos próximos 5 anos. Isso já é um marco importante também no diagnóstico. Eu acho que nosso maior desafio hoje é democratizar o acesso
do tratamento. Quando falo acesso do tratamento, não apenas tratamento medicamentoso, porque mais de 90% das doenças não tem medicamento ainda. Eu falo de capacitação de centros especializados em doenças raras que conseguem atender, né, essas pessoas de uma forma rápida e de uma forma integral, através de uma equipe multiprofissional, mas que age de uma forma interdisciplinar. Isso ainda não temos, mas vamos ter, se Deus quiser, que nós vamos colocar o Brasil como país de primeiro mundo após a inauguração da Casa dos Raros, né, Cláudia e Camila, que a gente vai ter a primeira unidade em Porto Alegre inaugurada nos próximos meses. Com certeza queremos a Cláudia junto conosco e Camila também. E o próximo ano vamos iniciar a construção do primeiro hospital do mundo em doenças raras. Então o Brasil está sim no caminho certo, e através dessas iniciativas pública-privada que nós vamos mudar o conceito e o olhar de como vamos diagnosticar de uma forma rápida e como tratar esses pacientes dentro do Sistema Único de Saúde, desde a atenção primária, como separamos o jogo de trigo, né? Então, nós temos que esse joio e trigo que chegam na atenção primária serem separados de uma forma rápida e ter encaminhamento, dar aquele gestor, né, a condição dele entender, né, como triar essas doenças raras e para onde encaminhar ela de uma forma rápida. Porque hoje os encaminhamentos, às vezes, são feitos de uma forma errada, que o paciente fica na fila anos e acaba morrendo na fila, infelizmente. Então, isso que nós vamos mudar, se Deus quiser, e não apenas... Estou falando da iniciativa pública, mas também da iniciativa privada, junto com Casa Hunter, com Febre Raras, com Casa dos Raros, com todas as associações de pacientes, esse trabalho de advocacy, né, que a gente faz no Brasil, advocacy baseado na evidência, tá? Então, isso vai mudar para os próximos 5, 10 anos. Eu acho que a condição do Brasil de tratar os pacientes, nós vamos, se Deus quiser, ser um país de primeiro mundo em tratamento de doenças raras. Olha, Tony, eu vou te dizer que eu tenho certeza que nós vamos chegar nisso muito, muito, muito em breve. Eu estou acompanhando aí a construção da Casa dos Raros. A cada novo post que eu vejo da Casa Hunter, eu confesso que eu fico emocionada por ter acompanhado de perto aí todo o trabalho de vocês e toda a motivação e a dedicação que vocês têm para colocar tudo isso de pé e trazer melhores condições para as pessoas com doenças raras. Você sabe, eu já falei infinitas vezes que eu sou extremamente sua fã, admiro muito seu trabalho e estou aqui, ó, super ansiosa pela Casa dos Raros e por esse hospital que eu tenho certeza que vai trazer conforto e muita solução e muita inovação para muita gente que precisa. E eu quero aproveitar, porque tem várias pessoas aqui mandando mensagem, e a Irani mandou uma mensagem, ela falou que ela judicializou muitos exames que não estavam no rol do SUS, e com essa resolução ela vai se sentir muito ajudada. Eu acho que é bem essa a ideia, viu, Irani? Que todo mundo possa se unir para que a gente tenha aí soluções para todo mundo. Agora, Cláudia, o próximo passo na condução internacional do tema da defesa dos direitos das pessoas com doenças raras e seus familiares é ir para a OMS. Como que você enxerga essa fase e quais vão ser os principais desafios que a gente vai enfrentar para chegar a esse momento? Já estamos começando com esse processo de buscar uma resolução dentro da Organização Mundial de Saúde, focalizada na cobertura universal de saúde para doenças raras. Isso é um processo longo, similar como que passamos pela resolução da ONU. São muitas reuniões, são muitas pessoas que têm que descobrir um pouco sobre doenças raras, que talvez não tivessem nenhuma experiência, que não saibam o que são. Então, são muito diálogo, muita paciência, mas eu tenho certeza que será bem recebido. Lembre-se que, como a Flamínia comentou, desde 2019, nós já temos constado no texto, na declaração política, já consta uma mencionação de doenças raras, ou seja, doenças raras já existem, esses dois documentos muito importantes da ONU e da declaração política. Eu acho que o próximo passo da Organização Mundial de Saúde vai ser, sem dúvida, bastante trabalho, mas eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso. Eu tenho certeza disso, Cláudia. E olha, eu quero até aproveitar, eu
falo aqui que eu sou fã da Casa Hunter, que eu sou fã da Febra Raras, da Casa dos Raros, mas eu não sou a única não, ó. A Kelly Érica Oliveira mandou uma mensagem aqui, ela falou o seguinte, ó: apresentei um trabalho na universidade sobre a síndrome de De Jorge, e ao contar sobre o trabalho da Casa Hunter, eu caí em lágrimas. Só consigo parabenizar por esse trabalho tão importante. Olha, o comentário está aqui embaixo. Olha que sensacional. De fato, é um trabalho muito relevante, muito especial, e é o que a gente sempre fala, trazer informação é muito importante, tão importante para ajudar aí no combate às doenças raras e trazer o atendimento que, de fato, as pessoas precisam. Mas olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim hoje, a gente vai terminar esse, mas calma, a gente quer só o primeiro encontro. Mas antes de passar para as considerações finais da Cláudia e do Tony, eu queria mais uma vez agradecer os nossos apoiadores que tornaram possível a realização dessa iniciativa. A gente tem Alexion AstraZeneca Rare Disease, Bayer, Novo Nordisk, Biogen, Biomarin, Roche, Sanofi e o apoio da Febra Raras. Agora sim, Cláudia, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação e por trazer tantos conhecimentos para toda a nossa comunidade. Queria que você deixasse agora, por favor, as suas considerações finais. Só pedir para que todos considerem esse momento uma conquista bem brasileira. Desde o começo desse diálogo com as Nações Unidas, a Missão Internacional do Brasil aqui em Nova York deu seu apoio desde os primeiros momentos, há muitos anos atrás, continua apoiando e teve um papel muito importante nessa resolução. E tenho certeza que no futuro o Brasil vai continuar sendo um grande participante, um grande promotor dessas resoluções que vão ser novas, mas que vão aumentar esse impacto da resolução da ONU. É um momento muito especial de ficar muito feliz e ter orgulho do Brasil. Com certeza, estamos na torcida e batalhando por isso, Cláudia. Muitíssimo obrigada mesmo. Então, eu também gostaria de agradecer a sua participação, sempre tão relevante, abrindo os olhos de todo mundo para essa causa tão importante. O nosso muito obrigada mais uma vez, Tony. Eu que agradeço, Camila, por todo o apoio. Agradeço à nossa embaixadora, Cláudia Hirawat, que ela faz uma luta incansável em prol das doenças raras. Ela está fazendo um trabalho, né, muito importante para todos nós. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender, né, esse trabalho de médio e longo prazo, né? Mas tenho certeza que, junto com esse trabalho, eu acredito que para os próximos anos, a causa das doenças raras, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, estará mais fortalecida e as pessoas, com certeza, terão um caminho mais adequado, uma linha de cuidado traçada de uma forma mais eficaz, e a história natural das doenças será definitivamente, né, mudada. E nós vamos ver bastante pessoas, né, curadas das doenças, né, porque hoje a gente pode falar das curas das doenças raras, né? Então eu agradeço mais uma vez por todo esse trabalho, Cláudia, pela parceria, pelo apoio, por toda a equipe também junto com você, né, pelas pessoas do bem, que a gente chama eles de missionários, né, do bem, porque também não podemos esquecer, quando a gente fala das doenças raras, estamos falando do futuro da saúde, da medicina de precisão, né? Estamos falando da modernização dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Então, uma necessidade, né, esse olhar, né, que a Nações Unidas está trazendo para os governos acordar que hoje é o momento certo, né, para fazer essa mudança tão importante para todos nós. Então, agradeço a todos que estão nos assistindo e tenho certeza, vocês não estão sozinhos, estamos sempre juntos pensando naquilo que é melhor, discutindo aquilo que podemos fazer junto para mudar e melhorar o cenário das doenças raras no nosso país e junto com Cláudia no mundo, se Deus quiser. Exatamente. E a gente tem que convidar o pessoal para ficar de olho no nosso projeto Olhar Raro, né, Tony? Isso aí, sempre. Olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo a participação de todo mundo que estava aqui na nossa live, que acompanhou com a gente. E eu quero aproveitar para, de fato, convidar vocês para ficarem de olho, porque tem muito conteúdo nesse projeto Olhar Raro que a gente vai trazer para vocês. E tudo vai estar nas redes sociais da Casa Hunter, a começar por essa entrevista incrível com a Flamínia Máquia,
que já vai estar daqui a pouquinho no nosso YouTube. Você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser. Ela está lá traduzidinha, a entrevista da Ariadne Guimarães, uma entrevista sensacional, com legenda em português, para vocês acompanharem tudo e não ficarem por fora de nada. E além disso, vão ser vários outros episódios, vários conteúdos que a gente vai trazer, e regularmente a gente vai estar juntinho de vocês, com entrevistas de pacientes, de especialistas, sobre os principais temas tratados na resolução da ONU. Eu vou falar para vocês que não vão faltar atrações, eu posso garantir. Mais uma vez, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que tornaram viável essa nossa realização desse nosso evento, que são a Alexion, AstraZeneca, Rare Disease, a Bayer, Novo Nordisk, Biogen, Biomarin, Roche, Sanofi e o apoio da Febraharas, e principalmente o apoio de vocês que estavam aqui acompanhando com a gente e que são pessoas fundamentais para que esse projeto ganhe cada vez mais força e possa alcançar cada vez mais pessoas. Posso garantir que vocês vão gostar, o projeto Olhar Raro está só começando e tem muito conteúdo aí pela frente. Muito obrigada, um grande beijo, boa noite a todos, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.